dia, pessoal. Antes do que tudo, tá tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Eu queria dizer a vocês que eu irei ficar com a disciplina de ciências e eu irei dar continuidade aos conteúdos que a professora Márcia estava passando. Então eu quero aqui frisar, dentro do conteúdo que ela estava passando, eu vou frisar bem o sistema solar, os planetas, porque eu vou focar bem os planetas, as fases da Lua e a estação do ano, as estações do ano. Veja bem, eu fiz alguns cartazes, talvez vocês não vejam bem a letra porque ficou um pouco pequena, mas aí eu vou lendo e vou explicando e vocês vão compreendendo. Veja só, a professora Márcia explicou para vocês o universo e o sistema solar, não foi isso? E ela falou sobre 8 planetas existentes no sistema solar. Antigamente eram considerados 9 planetas, porque Plutão era considerado um planeta, porém agora não mais Plutão é considerado um planeta. Então não temos mais 9, mas sim 8. E esses planetas são Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E aqui, como eu falei para vocês, eu fiz uns cartazes. E esse cartaz tem o sistema solar. E aqui é o Sol, né? A estrela Sol, que perto do Sol existem os planetas. Então, o primeiro planeta é Mercúrio, o segundo Vênus, o terceiro Terra, o nosso planeta, o quarto Marte, o quinto Júpiter, o sexto Saturno, o sétimo Urano e o oitavo Netuno. Não é noturno não, viu pessoal? É Netuno. Então aqui eu fiz a distância que existe do planeta para o Sol. A distância deles para o Sol. Vejam só. Mercúrio tem a distância de 57,9 milhões de quilômetros. E a sua temperatura é de 420 graus. Aqui está a distância e está a temperatura de cada um deles. Aí nós temos Vênus com 108 milhões de quilômetros e 456 graus. Veja que Mercúrio é o que está mais próximo do Sol, porém, ele não é a temperatura dele. A temperatura de Vênus é maior do que a de Mercúrio. Então, ou seja, Vênus se torna mais quente do que o próprio Mercúrio, que fica perto, bem próximo do Sol. Aí depois nós temos o nosso planeta Terra, com 150 milhões de quilômetros e 15 graus. Aí temos Marte, com 228 milhões de quilômetros, menos 53 graus. Júpiter, com 779 milhões de quilômetros, menos 150 graus. Temos Saturno, com 1.430 milhões de quilômetros e menos de 180 graus. Aí temos Urano, com 2.880 milhões de quilômetros, menos 210 graus. E por último, nós temos Netuno, 4.500 milhões de quilômetros, menos 225 graus. Ela também enfatizou sobre os movimentos que a Terra faz, o movimento de rotação e o movimento de translação. O movimento de rotação é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, ou seja, em torno de si mesmo, né? E o tempo que ela leva para fazer esse movimento é de 24 horas, dias e noites.
Aí nós temos também o movimento de translação, que esse movimento de translação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol. O Sol está lá e a Terra faz o movimento tanto de rotação como de translação. E esse movimento leva 365 dias para ele fazer esse movimento, mas há um ano chamado bissexto que ele leva 366 dias. Por quê? Porque a Terra, para fazer o movimento de translação, ela leva 365 dias e 6 horas. Essas 6 horas, multiplicado com 4 anos, vai dar 24, que origina-se mais um dia, que é acrescentado no mês de fevereiro. E este ano, quando o mês de fevereiro tem 29 dias, este ano chama-se de bissexto. A translação também, ela é responsável pelas estações do ano. O movimento de translação. Por quê? Porque as estações do ano são 4 estações durante todo o ano. Né? São elas primavera, verão, outono e inverno. Quando um país é verão, o outro é inverno. Por exemplo, se o Brasil aqui for verão, na Espanha será inverno. Então, existem 4 estações durante todo o ano. E essas estações, elas levam 3 meses cada uma. Por exemplo, primavera, 3 meses, verão, 3 meses. Então, se o ano tem 12 meses, cada estação é 3 meses e são 4 estações, então vai ser 3 mais 6, né? 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12. Então, durante todo o ano, acontecem as estações do ano. Fiz outro cartaz aqui para que vocês possam observar as estações do ano. Nesse cartaz, eu coloquei as estações do ano, o início e o fim, a característica de cada uma delas. Aí nós temos o verão, que o início do verão é 21 de junho a 23 de setembro. No verão acontece altas temperaturas, dias mais longos e noites mais curtas. É no verão que a gente bebe mais água, porque o tempo é mais quente. É no verão que as pessoas costumam frequentar mais a praia, costumam visitar mais as piscinas, né? Tomar mais banho, por quê? Porque é uma estação muito quente, o verão. Depois temos o outono, que é no início de 23 de setembro a 21 de dezembro. E nessa estação acontece muito quedas de folha das árvores. A queda das folhas das árvores acontece nessa estação. Aí nós temos o inverno, que acontece de 21 de dezembro a 20 de março. Nessa estação, ela é mais fria, é a estação fria, noites mais longas e dia mais curto. Observem que no verão, os dias são mais longos e as noites mais curtas, mas já no inverno, as noites são mais longas e os dias mais curtos. Aí nós temos aqui primavera, que é de 20. O verão, ele é de 21 de dezembro a 20 de março. E a primavera é 20 de março a 21 de junho. É o florescer, acontece o florescer das flores, dias e noites com a mesma duração. Então, aqui são as estações do ano, são o início delas e o fim. E observe que cada uma, como eu falei, são 3 meses para cada um. Porque, por exemplo, verão, 21 de junho a 23 de setembro. Se nós fôssemos contar 21 de junho a 23 de setembro, 21 de junho, nós iríamos contar 21 de junho, 21 de julho, 21 de agosto, 23 de setembro. Passa só 2 dias, mas é 3 meses de uma estação para outra. E, pessoal, acontece isso que eu expliquei para vocês. Os planetas que são 8, a distância deles e a temperatura, as estações do ano que acontece também durante o ano, já diz estações
do ano. Né? E as estações do ano levam o período de 3 meses, como assim eu já enfatizei bem para vocês. E que nós vamos também falar, dentro desse sistema solar, as fases da Lua, né? As fases da Lua, que são elas Lua cheia, Lua nova, Lua crescente e Lua minguante. A Lua, ela é um satélite natural da Terra, que ao contrário do Sol, não tem luz própria. A Lua não tem luz própria. Ela necessita da luz do Sol para que ela seja iluminada. A luz que vemos vem do Sol. A Lua recebe a luz solar e a reflete, ou seja, a luz do Sol reflete na Lua. A parte da Lua que fica iluminada é chamada de fases. Então, pessoal, quando a gente vê, né, aquelas partes que a Lua tem, são as fases da Lua. E um detalhe, a Lua, ela tem 3 movimentos também. Vocês sabiam disso? Que a Lua também tem 3 movimentos, assim como a Terra se movimenta, que tem um movimento de rotação e de translação, a Lua também se movimenta. Tem um outro cartaz que aqui eu fiz, para ilustrar as fases da Lua. Vejam. As fases da Lua. Nós temos a Lua nova, a Lua crescente, a Lua cheia e a Lua minguante. A Lua nova, ela fica 0% de claridade nela. Quando é Lua nova, a gente nem vê, porque ela fica totalmente escura. Aí depois que acontece a fase da Lua nova, vem a Lua crescente, ou seja, ela vai crescendo, ela vai, o Sol vai iluminando ela, até aí ela fica 50% dela iluminada, a metade dela. Então, para chegar à Lua cheia, quando chega a Lua cheia, é aquela lua linda que a gente vê no Sol, iluminar a Terra. E aí, depois da Lua cheia, vemos a Lua minguante, onde ela já vai se tornando Lua nova novamente. E como eu falei, o movimento principais da Lua. A Lua tem o movimento de rotação, tem o movimento de revolução e tem o movimento de translação. No movimento de rotação, ela faz esse movimento em torno do seu eixo, em torno dela mesma a Lua faz. E tem o movimento de revolução, que é em torno da Terra. E o movimento de translação em torno do Sol, junto com a Terra. Nós temos esse movimento que a Lua faz em torno da Terra, que se chama translação. Então, pessoal, a Lua tem esses 3 movimentos. E para dar uma volta em seu próprio eixo, em si mesmo, a Lua demora 28 dias a 29 dias e meio. 28 a 29 dias e meio. A posição que ela ocupa em relação à Terra e ao Sol determina o que chamamos de fase da Lua. Então, a posição que ela se encontra em relação à Terra e ao Sol determina a sua fase. Se ela está na Lua nova, se ela está na Lua cheia, se ela está na Lua minguante ou se ela está na Lua crescente, né? A superfície da Lua voltada para a Terra é sempre a mesma. É sempre a mesma. A Lua, ela faz o movimento dela de rotação, mas a parte é a mesma parte. Quando ela começa a fazer o movimento, é a mesma face. A gente não vê, porque se ela rodasse, a gente ia ver todas as fases. Então, não é assim. É apenas uma parte da Lua que a gente vê. Se a Lua não fizesse esse movimento de rotação, se ela não girasse em torno de si próprio, do seu próprio eixo, enxergaríamos todas as fases. Ou seja, todas as suas fases nós iríamos enxergar. E aí ia ficar aquela confusão. Uma hora
ela cheia, uma hora ela minguante, uma hora ela crescente, uma hora ela nova, né? Tudo ao mesmo tempo. Não, então é a mesma fase, mas o sol ilumina a lua e assim acontecem as fases. Quando a lua se encontra entre a terra e o sol, não enxergamos sua fase iluminada, que é a lua nova. Quando a lua encontra-se entre a terra e o sol, nós não conseguimos enxergar sua fase iluminada. Aí ela está na fase da lua nova, toda escura. Conforme o tempo passa e ela vai fazendo aquele movimento, se torna-se possível enxergar uma pequena parte iluminada, que vai crescendo, que é a fase da lua crescente. E essas fases, cada uma delas, tanto a lua nova, como a lua cheia, como a lua crescente e minguante, ela leva exatamente 7 dias. 7 dias a lua, cada fase dela. 7 dias depois do início do ciclo, ela chega, fase crescente. Os próximos 7 dias chega a lua cheia, depois a lua minguante e aí começa de novo a lua nova e vai todo o ciclo da lua. O ciclo se completa quando 28 dias depois não avistamos mais nenhuma parte iluminada, que aí começa o mesmo ciclo da lua nova. Espero que vocês tenham entendido esta explicação e irá ficar no grupo a atividade que vocês possam responder e enviar para mim, né, no privado, para mim mesma, não no grupo, mas no privado. Vocês enviam as atividades que vocês responderam e assim depois eu estarei dando a correção, né? Que fiquem com Deus e até a próxima aula. Muito obrigada pela atenção.